Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero deixar um versículo para a minha e para a sua meditação nesta tarde. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus? Um versículo que se encontra em Salmo, o 23 e o 1, que diz: O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Deus quer dizer nessa tarde para você que Ele é o teu pastor e nada te faltará. Então, nesta tarde, tira a tua preocupação, porque o Senhor está dizendo que Ele é o teu pastor e que nada vai te faltar. Não foi diferente assim na vida de Elias. Elias estava ali no deserto e Deus não deixou nada faltar a Elias. Porque a palavra de Deus veio a Elias e disse para ele ir até um ribeiro para ficar ali, que ele ia dar ordem aos corvos que levasse pão e carne pela manhã, pão e carne pela tarde. Não é diferente na tua vida. Deus está cuidando de ti. Ele não tem te deixado faltar nada. Porque você anda tão inquieto, tão preocupado. Lá em Salmo diz também: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, se você entregou o seu caminho ao Senhor, está confiando nele, ele tudo fará. E ele acabou de dizer que ele é o teu pastor e que nada te faltará. E ele acabou de dizer que ele ali sustentou Elias num deserto, mandou os corvos, as aves do céu, levar pão e carne para Elias, de manhã e de tarde. E mandou ele habitar perto de um ribeiro, de um rio onde tinha água. Mas o que me chama a atenção, vamos ler aqui em 1 Reis, no capítulo 17 e o 6, que diz: E os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pela noite, e bebia do ribeiro. Então trazia pão de manhã, carne de manhã, pão de noite e pão e carne de noite. Então Deus, ele não tinha deixado faltar nada para Elias. E sucedeu no capítulo 7, sucedeu que, passando os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chovido. O deserto estava tão grande que nem estava chovendo. Então, ali secou aquele ribeiro. Mas veja o que diz no capítulo mais adiante, em 1 Reis, no capítulo 17 e o 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarapeta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Glória a Deus. Já pensou, irmão? Ele está no deserto e Deus manda ele ir para o outro lado para que uma mulher viúva sustente ele, dê de comida a ele, dê água a ele. E ele obedeceu e foi para aquela cidade. E no capítulo 10 diz: então ele se levantou-se e foi a Sarapeta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele
o chamou e disse-lhe: trazei-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para beber. Glória a Deus. A sede era tão grande que quando Eli avistou aquela mulher apanhando lenha ali, ele chamou aquela mulher e disse: traz-me um pouco de água. Mas quando aquela mulher ia pegar a água para Elia disse, e indo ela buscar, ele o chamou e disse: trazei-me agora também um bocado de pão nas tuas mãos. Glória a Deus. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, nem somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Envia aqui a apanhar 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morremos. Meus amados, a situação de Elia estava na mão do Senhor. Deus sabia que aquela mulher não tinha nada. E Deus mandou Elia ir para a casa daquela mulher. Mas quando Elia chegando lá, a mulher estava apanhando lenha. E Elia disse: me dê um pouco de água. E quando aquela mulher foi pegar aquela água, Elia disse: também traz nas tuas mãos um pedaço de bolo. Né? E a mulher disse: tão certo como teus Deus vive, que eu não tenho nada, somente um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Mas o versículo 13 diz: e Elia lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Meus amados, é difícil, né? A mulher só tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha. Ela ia pegar aqueles cavacos de lenha para fazer um fogo de lenha, para cozinhar um bolo, para comer ela e o filho dela. Mas Elias chegou e disse: faz o que tu ia fazer, agora primeiro tu faz para mim. Ela tinha que fazer primeiro para Elias, para depois ela fazer para ela e o filho dela. Mas só que o que ela tinha era muito pouco. Ela só ia dar para fazer um bolo, ia dar a Elias e ela e o filho dela. A situação estava, né? Não estava de brincadeira. Mas veja o que diz a palavra de Deus no capítulo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até aos dias em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elia. Assim comeram ela e ele e a sua casa muitos dias. Glória a Deus. Ela obedeceu a Elia. Ela foi e fez para Elia e depois fez para ela e o filho dela. E ali a palavra de Deus diz que ela e a sua casa comeram muitos dias, e da panela a farinha não se acabou, e a botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falou pelo ministério de Elias. Está vendo, meus amados ouvintes, da palavra de Deus, que Deus é contigo,
que Deus não te deixa faltar nada. Elias estava naquele deserto. Deus não deixou faltar nada para ele, porque Elias era um homem obediente a Deus. Quando Deus mandava ele ir, ele ia. Quando Deus mandava ele pregar, ele pregava. Quando Deus mandava ele profetizar, ele profetizava. Quando Deus mandava ele louvar, ele louvava. Então ele era um homem obediente. E você nesta tarde está sendo obediente a Deus? Você está fazendo a vontade de Deus? Você está dando glória mesmo nesta angústia, mesmo nesse sofrimento, mesmo nas coisas que estão acontecendo aí? Você está louvando a Deus? Você está pregando a palavra de Deus? Você está dizendo que Jesus é grande, que Deus é maravilhoso, que Deus é fiel, que Deus ele tudo pode? Você está dizendo que Deus ele está voltando para vir buscar a tua igreja? Então Deus é fiel, irmão. Não te preocupa. O versículo que eu li, que eu disse que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Um versículo que eu dei a você também. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, se ele é o teu pastor, se você entregou a vida ao teu pastor, ele tudo fará. Então tira essa tua preocupação. Do jeito que Deus fez na vida de Eli, ali naquele deserto, não deixou faltar água, não deixou faltar pão, não deixou faltar carne. Mesmo assim vai ser na tua vida. Não vai te faltar pão, não vai te faltar água, não vai te faltar nada, porque Jesus está no controle da situação. Jesus está no controle da situação. E quando Jesus está no controle, as coisas mudam. Aonde está a tua confiança? Porque a minha confiança está em Deus. Eu entreguei a minha vida a Deus. Então eu devo confiar nele. E você está confiando em quem? Se você está confiando em Deus, não te preocupa. Porque Deus ele tem o controle na palma das mãos dele. Muitas vezes é preciso, irmão, apertar um pouquinho. Né? Muitas vezes vem a angústia, vem a tristeza, né? Muitas vezes falta uma veste, falta um calçado, falta um alimento, mas falta hoje, mas amanhã chega. Então a gente, mesmo quando falta, a gente tem que dar glória a Deus, confiar nele, dobrar nosso joelho e dizer a Deus o que está acontecendo, porque Deus ele vai se responsabilizar nas nossas vidas. Ele não vai deixar você morrer de fome, não. Porque Jesus ele está no controle da situação. Então tira a tua preocupação. Porque Deus te ama e ele tem cuidado de você. Essas são as palavras que Deus tem botado no meu coração para falar para você. Então, ele é o teu pastor e nada te faltará. Do jeito que ele fez na vida de Elias, naquele deserto, ele também vai fazer na tua vida. Só é você acreditar, confiar e crer que ele pode fazer. Então que Deus continue te abençoando e te ajudando, continue te dando força, te dando graça, para que você sobreviva nesse deserto. Porque o deserto, com Jesus, ele não é ruim não, ele é bom. O deserto só é ruim quando a gente não tem Deus. Mas quando a gente está no deserto, que a gente tem Deus, ele não é ruim não, ele é bom. Porque Jesus está do nosso lado. E eu agradeço a Deus essa rica oportunidade. E que Deus continue nos abençoando. Amém, irmão?